E aí, Lilian, temos hoje um outro coaching aqui, né? Inclusive, a Sociedade Gaúcha de Coaching tem servido como modelo de expansão de entidades semelhantes para o Brasil inteiro. Expansão em momento de crise, que é o mais importante de nós ressaltarmos. Então, aí nós estamos vendo a congruência do coaching. Então, hoje recebemos aqui César Rovac, que é o presidente da Sociedade Paranaense de Coaching. César, obrigada pela tua presença aqui conosco e conta para nós essa história aí de como que foi sair da posição de aluno, coach, executivo e assumir agora a presidência. Perfeito. Olá, Silvio. Olá, você que está nos ouvindo. Então, eu comecei no coaching, na verdade, na própria empresa, quando eu trabalhava no Grupo Simpor, que é um dos maiores grupos cimenteiros do mundo. E, na época, veio uma empresa da Europa fazer um processo de coaching focado na área comercial da empresa. E ali eu tive o primeiro contato com o coaching como cliente. Eu era o gestor da região sul do Brasil na época e vi muitos resultados que a gente teve, né, na equipe. E o que me chamou mais a atenção é que não foi um resultado que que isso acontece muito em treinamentos, né? O pessoal sente exatamente, aquele empoderamento, mas depois vai murchando. E o mais interessante que me chamou a atenção é que isso foi uma continuidade, né? As pessoas absorveram isso e eu próprio muitas coisas como gestor. Então foi o primeiro contato que eu tive com o coaching, foi ali, né? Uma grande empresa contratando o coaching, né, para desenvolver pessoas. Perfeito. Na época, inclusive, aqui no Sul ainda, porque essa empresa sede era em São Paulo, aqui no Sul, ainda não era muito desenvolvido, tanto é que como a origem dessa empresa era portuguesa, né, a própria empresa que veio da Europa, que deu o curso aqui para nós. Na verdade, nem foi um curso, foi um processo de coaching, um acompanhamento, né? Então, ali foi a primeira experiência que eu tive com o coaching, mas bem focado na área empresarial. Passando mais um tempo, o que aconteceu? Eu sempre tive um grande sonho. Eu fiz a minha carreira em grandes multinacionais. Trabalhei, iniciando a minha trajetória em uma empresa ligada ao Grupo Votoran, depois passei pelo Grupo Simpor. Atualmente ainda estou, porque ainda atuo nesse ramo, numa grande empresa. Só por ainda estar nela que eu não vou estar citando o nome aqui, né, porque o objetivo aqui é falar a minha outra atividade, né? Mas, enfim, eu tinha um grande sonho, que era empreender. Mas eu comecei a ver que era preciso algo mais, porque como eu ia me apresentar, por exemplo, para algumas pessoas, como um executivo de uma grande multinacional, porque qual era a minha intenção? Eu queria empreender num segmento de desenvolvimento de pessoas. E não vinculado a uma empresa ou a um determinado segmento produtivo, por exemplo. Perfeito. Né? Usando a experiência que eu tinha nas grandes empresas e também com o próprio conhecimento que eu tinha adquirido muito superficialmente, porque o coaching é muito amplo, né? Eu tinha pegado e passado por uma experiência específica. Pesquisei na internet as empresas que tinham de formação aqui e resolvi fazer meu primeiro curso profissionalizante com a Sociedade Gaúcha de Coaching. Conheci o Ronald, ele foi meu instrutor na época. Em seguida, eu já fiz o Executive, que é o segundo estágio do curso, né, para quem quer seguir uma carreira mais sólida. E fiz o Executive e, com isso, ali já algumas coisas começaram a mudar muito na minha vida. Eu tive várias conquistas no coaching, né? E a principal delas, depois até vou explicar para você que está nos assistindo que isso não é o mais importante, mas uma das principais foi que em 2 anos eu mais do que dupliquei a minha renda. Eu vou repetir, em 2 anos eu mais do que dupliquei a minha renda. E eu nunca ganhei mal, eu sempre fui um executivo de grandes multinacionais. Mas a primeira coisa que eu aprendi no curso, e aí eu tive um acesso a todo um outro conteúdo do coaching que eu não conhecia, porque foi muito engraçado isso. Quando eu entrei no curso, aquela coisa quando a gente entra já achando que, aqui eu já sei tudo, na verdade eu vou só pegar o diploma. Eu me surpreendi muito, porque eu descobri muitas coisas que eu ainda não conhecia. E a primeira delas é que um curso de coaching, eu costumo dizer que ele, apesar de ser aplicado em qualquer área, literalmente em qualquer área, a pessoa que é mais beneficiada é o próprio indivíduo que faz um curso de formação. Porque é uma verdadeira imersão em si mesmo. A pessoa tem uma capacidade
de se conhecer muito rica. Isso, né? Que tu está trazendo é importante, porque quando tu falaste ali que duplicou a tua renda em 2 anos, tu usou os mesmos recursos que tu sempre teve. Perfeito. Né? E, na verdade, como é um processo de autoconhecimento, ele faz com que o indivíduo se descubra e descubra potencialidades que nem imaginou. Eu, por exemplo, nunca imaginei que seria um dia apresentadora de um programa televisivo, né? E devido a algumas participações, aqui estou. Então, realmente, é efetivo e realmente funciona muito. Com toda certeza, com toda certeza. E o mais espetacular de tudo, né? Eu tinha a gente fala muito no jargão do coaching, e eu vou falar dessa forma porque a Aline, como é coach, já falou várias vezes aqui, a gente tem muitas crenças limitantes. Isso é uma coisa que nos sabota muito. A minha principal crença limitante qual era? Eu acreditava que, por eu ser um gestor de uma multinacional, eu não teria tempo para empreender. E eu comecei a refletir sobre algumas coisas, aí comecei a enxergar algumas coisas que até então eu não enxergava. Por exemplo, e tenho certeza que muitas pessoas que estão nos assistindo aqui hoje passam pelo que eu passei. Eu fui uma pessoa, por muitos anos, um workaholic muito complicado. Para quem não está tão acostumado com o termo, workaholic é a pessoa que é viciada em trabalho. Então, eu começava a trabalhar às 6 horas da manhã e não parava até 10 da noite. Então, isso me tomava um tempo absurdo. Eu também era um gestor, apesar de sempre ser um gestor que tem muita liberdade para as pessoas, eu era extremamente centralizador. Muitas pessoas têm isso, né? Acreditam, e eu era assim, que só ficava bem feito se eu fizesse. Então, eu sabotava o próprio crescimento da minha equipe. Por quê? E o teu próprio crescimento? Com certeza, eu vivia no inferno. E isso foi a primeira coisa que eu mudei. Então, eu comecei a ter um horário normal, chegar entre 8 horas na empresa, sair entre 17h30 e começou a aparecer o tempo. E eu comecei... E utilizar da forma mais empreendedora possível, canalizar isso, né? Exato, para o resultado. Exato. Aí tive uma conversa franca com a empresa, que eu trabalhava na época, que ainda estou trabalhando com eles, e eles não viram nenhum tipo de impedimento, desde que não gerasse um conflito. E aí eu comecei a empreender. Eu abri a R4 Formação e Consultoria, eu abri uma imobiliária. Na verdade, a minha esposa, que é sócia do Alessandro, que é o nosso sócio lá, e é a pessoa que está à frente do negócio, porque o interessante é isso. Como eu mudei minha cabeça, eu comecei a focar no valor e não no tempo que tu dedica ao trabalho. Então, no caso da imobiliária, a condição para montar a sociedade foi que a minha esposa trabalhasse meio turno. Quando tu começou a focar no valor, tu começou também a dar um valor ao tempo. Perfeito. Que é a coisa mais importante. E também dar valor às pessoas, porque é justamente isso que nesse momento o Ronald também fez contigo, né? Perfeito. Para que o César fosse o indicado a assumir a Sociedade Paranaense de Coaching, porque o Ronald sozinho não teria braço para isso, foi preciso confiança, né? Então foi preciso também um trabalho muito árduo e de reconhecimento. E o Ronald e a gente tem uma história de carreira profissional muito parecida, né? O Ronald também trabalhou em grandes empresas como GM, Dell, né, de outro segmento, mas a gente tem uma história de vida corporativa assim, muito parecida, isso ajudou muito. E o que é importante pautar? O elo de ligação é justamente o Ronald. Então, tem a Sociedade Gaúcha, que foi onde o Ronald iniciou. O embrião todo. Exatamente. Aí foi montado com a Ana Neves a Sociedade Paranaense de Coaching, o Ronald com a Ana. Catarinense? Perdão. A Sociedade Catarinense de Coaching, com a Ana Neves, e a Sociedade Paranaense, eu e o Ronald. E uma das coisas que o Ronald me falou certa vez, eu perguntei para ele, Ronald, por que tu não abre uma empresa única já abrangendo o Brasil? Porque eu não tinha dúvida que ele ia crescer. E ele me colocou uma coisa que eu achei perfeito e completamente pertinente. O coaching é um processo que foca muito no indivíduo, é extremamente personalizado para o indivíduo. E qual foi a grande visão que o Ronald teve? Apesar da estrutura, da metodologia ser única, foco mais ação e resultado, das empresas, ela ser a única, com isso, Sociedade Gaúcha, Sociedade Catarinense, Sociedade Paranaense,
cada uma dessas regiões vai ter toda a sua cultura local A peculiaridade respeitada. das coisas. Né? Perfeito, perfeito. Voltarás aqui, né, Olívia? Vamos trazer ele mais seguido, né? Quando tu tiveres tempo. Eu sei que agora tu está agora também. A Sociedade Paranaense vai te tomar muito tempo ou tu vai ficar mais aqui também? Eu, na verdade, eu fico hoje na ponte aérea, né? São Paulo, Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba. Mas vou dedicar bastante tempo a Curitiba também. Eu tenho família lá, vou estar bastante lá em Curitiba. Tenho negócios para curso em 2016 já tem uma data, Sim, mês? nós já fizemos todo o planejamento, né, o plano de negócios, toda a parte de divulgação. Então, até março nós vamos estar organizando toda a parte estrutural para o lançamento e a formatação de parceiros. A gente vai trabalhar muito com parcerias lá também. E a intenção, o objetivo é a primeira turma ser lançada em junho de 2016. Teremos muito tempo para falar dessa primeira turma, né? Passa o contato, César, da passa o contato, isso mesmo. A sociedade, a gente ainda não formatou o site, mas vocês podem me acompanhar tanto pelo Facebook, é só procurar lá César Rovach, pelo meu canal no YouTube. Eu vou estar à frente da Sociedade Paranaense de Coaching, o Ronald também vai estar dando todo o apoio e nós somos as pessoas que vamos estar à frente. Nós não somos uma empresa que não tem pessoas por trás. Você vai ter contato direto conosco, porque o sonho e a missão da empresa é o mesmo que o nosso. Centrado nas pessoas. César, muito obrigado, sucesso lá. Obrigada, Muito César. obrigado. Um rápido intervalo e já voltamos.